Olá, é um prazer receber aqui a professora Renata Wasserman. Ela é presidente da Comissão de Inclusão e Pertencimento do IME-USP e hoje a gente vai conversar com ela exatamente sobre isso, sobre inclusão e pertencimento. Obrigado, Renata. Obrigada pelo convite. Então, a primeira coisa que eu queria discutir é que esse trabalho de fazer pesquisa científica, né, é um trabalho altamente intelectual, muito desafiador, né, porque a gente está querendo criar algo novo, um conhecimento novo. Isso às vezes traz uma certa... Por um lado é muito prazeroso, é muito gostoso de fazer, mas por outro lado traz uma certa angústia, né, de ter que criar algo novo e tá aquilo na sua cabeça 24 horas por dia. Você acha que esse tipo de trabalho também tem implicações em questões de saúde mental? Elas costumam ser mais frequentes em pessoas que estão fazendo pesquisa científica? Como você vê isso? Olha, eu posso dar a minha opinião, assim, leiga, né? Sem estudos estatísticos nem nada, mas tem muitos artigos falando sobre trabalhadores do conhecimento em geral. Então, pessoas que trabalham com conhecimento, que são cargos, né, de planejamento e gestão. E eu acho que quando a gente faz pesquisa, a gente faz isso o tempo inteiro. É planejar, seja experimentos, seja demonstrações, seja, né, o que a gente quer, onde a gente quer chegar e caminhos para chegar. E eu acho que sim, que é uma carga mental muito alta, a gente vê muitos problemas de saúde mental. Tem a questão do trabalho ser, por mais que seja trabalho em grupo, tem uma parte da pesquisa que é um trabalho muito individual, introspectivo. E sim, eu acho que a gente tem visto muitas pessoas, principalmente estudantes, mas também docentes, com problemas variando de ansiedade, depressão, coisas, né, ideação suicida e outras questões. Então, como que as instituições podem contribuir nessas questões e você tem exemplos do que está sendo feito e tem trazido bons resultados? A gente tem uma questão que é meio estrutural da área de pesquisa, e como as avaliações são feitas, avaliações, né, a pesquisa é intrinsecamente competitiva, você precisa criar alguma coisa nova antes que outra pessoa crie. Então, isso contribui muito para a questão da saúde mental. E tem as avaliações feitas na instituição também, né? Eu vejo as instituições começando a se preocupar com isso. Então, dentro da USP, a gente tem, né, agora um programa de acolhimento, de escuta para a saúde mental. Outras universidades estão organizando isso. É muito importante tentar cuidar do clima, né, da pesquisa e como as pessoas são avaliadas. Então, a gente vê muita tensão, né, nessa coisa da avaliação contínua, estudantes que não podem ter uma reprovação na vida, senão eles vão ter a bolsa de pesquisa cortada e não vão poder continuar no projeto. E às vezes a pessoa teve um problema de saúde. Eu já vi casos assim da pessoa perder uma mãe ou perder uma esposa e aí ter a bolsa cortada porque não produziu, né? E mesmo nós docentes somos avaliados continuamente pela produtividade. Então acho que a primeira coisa que pode ser feita, né, pela saúde mental é essa escuta, perceber os problemas que as pessoas passam e ver o lado humano, né? Nós somos seres humanos, está todo mundo sujeito a acontecimentos imprevistos e coisas que estão fora do nosso controle. Tá. E um orientador de mestrado, doutorado, um supervisor de pós-doutorado, ele pode ajudar os seus orientandos nesse aspecto, mesmo não sendo um especialista em saúde mental, né? Esse é um ponto muito importante, porque a gente, né, enquanto comissão de inclusão e pertencimento, quando a gente conversa sobre esses assuntos, a gente ouve muito de orientadores e docentes que, mas eu não sou psicólogo, eu não sou... Mas não se trata de uma escuta profissional, né? Às vezes é uma empatia humana, né? Você escutar aquilo pelo que a pessoa está passando e tentar fazer o melhor dentro das possibilidades. Eu tive uma experiência agora, é a segunda vez que eu visito um grupo na França, fui fazer uma visita de pesquisa, de trabalho, mas é um grupo em que a pesquisadora principal que montou o laboratório,
ela se baseia totalmente na empatia pela escolha das pessoas. E ela fala abertamente, ela fala assim, tem que ser bom, mas tem que ser legal, tem que se entrosar com o grupo, tem que... Então, assim, ela conversa com as pessoas e ela confia muito no feeling dela. E o resultado é um grupo de excelência, onde ela formou dezenas e dezenas de doutores que hoje são professores espalhados nas universidades da Europa. E eu fiquei bastante impressionada, porque eu nunca tinha visto alguém colocar isso tão explicitamente, abertamente. Talvez porque ela esteja próxima da aposentadoria e ela não se preocupe mais em falar sobre isso, mas... ela participa do dia a dia, ela almoça com os estudantes, ela verifica o que está acontecendo. Então, dessa vez que eu estava lá, tem uma pessoa que está se divorciando, então, bom, a gente vai deixar um pouco em paz. Eu acho que é essencial, né? Uma relação de orientação tem que estar mediada, é uma relação, né? Tem que estar mediada por um tipo de empatia. E a gente tem que saber escutar o que está acontecendo. Não se trata, quando a gente fala disso, né, tem uma pesquisadora que fala muito de produtividade compassiva, não se trata de passar a mão na cabeça e falar que qualquer coisa, não fez, tudo bem, não é isso. Mas é perceber o potencial de cada um e naquele momento, pode ser que não dê para fazer uma coisa, pode ser que dê depois, eu acho muito importante. E fomentar a convivência do grupo. Eu já visitei grupos também que eram o oposto, onde tinha uma competitividade tão grande entre integrantes do mesmo laboratório, a ponto de um esconder material do outro para, né, sabotar experimentos, porque estava todo mundo querendo atenção. E a gente percebe que isso tem muito a ver com a orientação, com quem chefia o grupo de pesquisa, né? Como que trabalha a coisa da relação. Então, seja reuniões em grupos, seja como coloca pessoas para trabalhar junto. É muito importante olhar o dia a dia do que está acontecendo, mas também proporcionar conversas. Durante a pandemia, por exemplo, a gente tinha muitos estudantes deprimidos de pós-graduação que não conseguiam continuar. E mesmo entre docentes, a gente fez algumas reuniões virtuais só para desabafar, só para falar do que estava sentindo, do que estava passando. Como é que a gente pode exigir um trabalho de uma pessoa sem saber em que situação ela está? Ela está presa em casa, cuidando de pais idosos, filhos pequenos sem escola, né? O que está acontecendo? Então, acho que o papel de quem está numa posição de chefia, de orientação, é de avaliar as condições das pessoas antes de colocar exigências e tentar suprir condições quando possível, né? A pessoa precisa de mais alguma coisa, um equipamento, um reforço de alguma coisa, precisa de um colega que ajude, então, às vezes, colocar pessoas que tenham habilidades complementares para trabalhar juntos funciona muito bem, né? E eu acho que fomentar um bem-estar social dentro de um grupo de pesquisa é muito importante. Então, os orientadores têm que lembrar que os alunos são seres humanos ali, que têm seus problemas, suas dificuldades, né? Exatamente, não são números. E a mesma coisa do outro lado, né? Os alunos têm que lembrar que os professores são seres humanos, que têm seus problemas também, sim, problemas pessoais, né? E eu acho que é muito importante, para que os alunos percebam que os professores também são seres humanos, é muito importante compartilhar um pouco dessa humanidade, sabe? Eu acho que a pandemia trouxe um pouco isso, quando estava todo mundo em casa e você estava numa reunião de trabalho e aparecia uma criança ou um cachorro, né? Se tem alguma coisa que foi boa no período, acho que foi trazer esse lado humano das pessoas para o trabalho, né? E os colegas podem se ajudar nessas questões de dificuldades com saúde mental? É muito, assim, os colegas normalmente são as pessoas que convivem mais diariamente, seja colegas de docentes, seja colegas de estudantes, são as pessoas que vivem no dia a dia.
E são as pessoas que primeiro vão perceber se está acontecendo alguma coisa errada, se a pessoa mudou de comportamento, se a pessoa desapareceu. A gente tem uma questão na universidade em geral, mesmo na graduação, de que a gente não tem, como numa escola, uma coordenação que está olhando um aluno em geral. Normalmente, cada docente está vendo um pedacinho do aluno. Se alguém desaparece da minha aula, eu acho que não quer fazer minha disciplina. Mas, de repente, a pessoa desapareceu de tudo e a gente leva meses para descobrir. E isso é uma coisa que os colegas podem perceber mais cedo, ou que a pessoa não está querendo participar de atividades sociais, que está com alguma questão. E eu acho que, então, o ambiente de conversa, mas também oferecendo soluções, né, de trabalhar em grupo, ajudar. É muito salutar. Alunos estão com dificuldades, um revisar texto do outro. Isso não é bom só para a saúde mental, é bom para a pesquisa, né? Melhora muito a qualidade da pesquisa se os colegas estão trabalhando junto e colaborando uns com os outros. Tá. E sobre inclusão com pessoas com necessidades especiais, né? Então, primeiro, quais são os tipos de necessidades especiais que a gente deve se ater e o que pode ser feito a curto e longo prazo? Essa é uma questão bastante complexa. Há um tempo atrás a gente começou, eu sou pesquisadora do Centro de Inteligência Artificial, que tem aqui na USP, o C4AI, e a gente começou um trabalho de tentar trazer, né, de ser mais inclusivo, de tentar mudar um pouco o perfil, né, daquela coisa de pesquisa, principalmente nessa área, que é uma área de homens brancos. E a gente lançou alguns editais com bolsas para pesquisadores diversos, sem especificar o que era diversidade. E eu lembro que na primeira live que a gente fez para explicar o edital, uma pessoa me perguntou: vocês vão ter intérpretes de Libras? A gente não tinha pensado nisso, mas a resposta foi: bom, se tiver que candidatar, né, pessoas que se candidatem, que precisam de intérprete, a gente vai atrás. É impossível, eu acho, prever tudo e prover tudo que é necessário para a inclusão. Então, a gente tem pessoas com deficiências motoras, visuais, de audição, a gente tem pessoas com transtornos de desenvolvimento, como o transtorno do espectro autista e outros, e a gente não consegue adiantar o que vai ter. A gente tem algumas políticas, né? As universidades em geral estão avançando com políticas para isso, aqui na USP também, onde que a pessoa deve se registrar como tendo uma necessidade especial para receber o apoio, e qual é o caminho, né, que essa solicitação vai ter, mas providenciar. Então, por exemplo, a questão de intérprete de Libras. Não tinha estudantes surdos na USP, então não tinha intérprete de Libras. No nosso programa de inclusão, não apareceu nenhuma pessoa candidata que tivesse necessidade de intérprete. Tinha até uma pessoa com dificuldade auditiva, mas que usava aparelho. Então, o que a gente tem que estar preparado é para ter o recurso para prover quando necessário. Então, já aconteceu, entra uma pessoa com deficiência visual. Bom, a gente não tem o tempo inteiro as salas preparadas, mas quando a pessoa entra, a universidade, a instituição tem que ir atrás de prover os recursos. E a acessibilidade física nos prédios nem se fala, né? Isso é uma coisa que já está sendo levada em consideração nos edifícios novos e vários prédios sendo reformados. Uhum. Tá, e sobre agora a inclusão, só pensando em critérios socioeconômicos, né? Nos últimos anos, as universidades têm feito um bom trabalho aí de aumentar a diversidade do corpo discente, né? Então a gente tem agora mais alunos que vêm de escolas públicas, vêm de regiões menos favorecidas do país ou da cidade, né? No contexto da pesquisa, o que a gente pode fazer para receber melhor esses alunos, né? Recentemente eu vi algumas ideias interessantes falando sobre reforço que pode ser dado antes de começar, por exemplo, a pós-graduação, reforço em redação escrita de português, aulas de inglês, que talvez essas pessoas não tiveram acesso a um bom curso de inglês na sua adolescência, na sua infância. Em alguns casos, reforço em matemática, estatística básica.
Que tipo de coisa pode ser feita, tem sido feita e você acha que pode trazer bons resultados? Olha, para ser sincera, eu acho que a primeira coisa que ajuda muito a inclusão é a parte financeira. Porque uma vez que a gente abre, né, não adianta só abrir a entrada para que entrem pessoas vindas de outros lugares, a gente precisa conseguir cuidar da permanência dessas pessoas aqui dentro. E as realidades são muito distintas. Então, a gente tem pessoas que têm família, né? Não são mais estudantes que moram com os pais e que são sustentados. As pessoas, elas têm necessidades que vão além. Então, tem estudantes que mesmo que tenham uma bolsa de mestrado, não vão poder ficar só com a bolsa de mestrado, porque tem outras pessoas dependendo delas. Eu tive experiência com estudantes que entraram e que bastou ter uma condição financeira melhor. Então, no caso, eram pessoas que não tinham família, né, que dependiam deles, mas a gente vê como muda o rendimento da pessoa uma vez que ela deixa de se preocupar todos os dias com se ela vai poder pagar o aluguel, né? A gente tem, então, ações de fomento, né, bolsas para permanência, residência estudantil, né, as universidades estão trabalhando nisso, mas ainda falta muita coisa. Mas tem também um lado de inclusão social. É muito difícil, às vezes, para os docentes entenderem que a turma mudou, que o tipo de exemplo que a gente usa, que o tipo de piada que se faz, que o tipo de referência que a gente tem não é o mesmo das pessoas que entram na universidade. Então, menções a filmes e coisas de cultura, principalmente, né, europeia, às vezes isso exclui mais as pessoas do que realmente há dificuldade. Então, eu tive estudantes que eu vi que quando eles entraram no grupo e conseguiram bolsa, né, condições, eles conseguiram alcançar os outros por si só. Aprenderam inglês aqui dentro da universidade, melhoraram na redação. Então, tem pessoas que estão vindo com a formação ainda deficiente, mas as pessoas que vêm para uma pós-graduação, elas estão muito com muita garra, muita vontade de aprender. Então, essas pessoas, na minha experiência, elas vão atrás desde que elas tenham os recursos para isso. Eu acho que é menos passar a mão na cabeça e falar, coitadinho, né, não teve inglês na escola, e mais dar o tempo da pessoa aprender as coisas. Então, né, não exigir que uma pessoa que vem de uma realidade totalmente diferente faça todas as matérias da pós-graduação no primeiro semestre, dar esse tempo de adaptação na cidade, na realidade, no dia a dia da USP. E eu acho que com isso as pessoas conseguem, né? A gente tem pessoas muito boas entrando na universidade. Nesse programa mesmo que a gente teve no Centro de Inteligência Artificial, as pessoas que a gente pegou como bolsistas eram todas pessoas estudantes da USP de várias áreas, todas vindas de escola pública e com as formações mais variadas e com muitas dificuldades, e a gente vê que floresceram, assim, é um orgulho a gente ver onde essas pessoas estão agora, com um pouquinho de recursos que a gente dá, o que acontece, né? E a qualidade, como isso influi também a qualidade da pesquisa, porque as pessoas trazem, às vezes, problemas com os quais a gente não tinha se preocupado, não tinha pensado, não tinha se deparado ainda, né? Porque, enfim, a gente tinha grupos muito homogêneos antes. Tá bom, obrigado. É bem interessante ver que só o fato de a gente estar discutindo esses assuntos, né, já mostra uma mudança na universidade, que 10 anos atrás a gente não falava, nem tocava nesses assuntos. E acho que muitas das ações que foram feitas recentemente
ajudaram muito, mas a gente está aprendendo a fazer isso, né? Então a gente precisa continuar aprendendo para fazer cada vez melhor. Acho que isso é o mais importante. Cada vez que chega uma questão nova, é todo um aprendizado de como a gente vai lidar com ela, né? E acho que o principal é a gente estar aberto e saber que essas questões vão aparecer, da mesma forma que questões de pesquisa também aparecem imprevistas no meio do caminho. Então tá bom, muito obrigado pela presença, foi ótimo falar com você. Obrigada pelo convite. Até o próximo.